Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um podcast para você, iniciando agora. Gustavo, olha, hoje é um assunto de outro mundo. De outro mundo. Exatamente. Cara, eu vou te falar. Eu tô aprendendo a gostar, aprendi a gostar com você, mas o convidado que você trouxe, cara, esse cara ele é respeitado no mundo todo, é um negócio muito louco, né? Então, para você saber mais ou menos quem é o nosso convidado... Eu já sei, eu tô vendo. Eu vou ler a ficha. Não, mas você quem é realmente é o nosso convidado. Ó, eu vou ler a fichinha dele aqui, que é o seguinte, ó, ufólogo, paulista, 35 anos, consultor da revista UFO, membro da Comissão Brasileira de Ufologia, consultor da série de Carona com OVNI do History Channel, pesquisador de campo, palestrante, fundador de um grupo chamado Grupo GEPUS, aqui de Sorocaba, e consultor de filmes, por exemplo, Fenômeno, do documentarista americano James Fox, e de vários outros documentários que falam sobre ufologia. Estou aqui com nada mais, nada menos que Marco Aurélio Leal. Tudo bem, Marco? Grande, meus amigos. Tudo bem, Chuca? Tudo Cara, bem, você hoje é o grande, assim, consultor, né, dos filmes, das séries, né? Isso é sinônimo de credibilidade, né? Então, Chuca, eu acho que a paixão, né, do estudo ufológico aí acabou acarretando esses trabalhos, né? Então acho que foi uma consequência e é uma honra muito grande para mim, porque a gente faz tipo o que a gente gosta, né? Trabalha com o que a gente gosta, então acho que por isso que dá certo, né? A gente coloca primeiro, acho que a paixão, o coração na frente, e aí foram dando certo, né? Paixão. Vem de quando essa paixão? Certo, então essa paixão da ufologia começou desde criança, quando eu tinha 11 anos ali, quando teve a primeira chamada do caso Varginha no Fantástico. E aí eu me lembro que nessa época eu escutei a chamada, fiquei muito interessado com o caso, né, Varginha. Tinha um sentimento muito grande dentro de mim de querer estar lá naquele momento, mesmo criança, não entendendo nada, né? Você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 11 anos quando aconteceu. 11 anos. Isso. Aí eu me lembro que eu fiquei uns dias até sem dormir direito, né, esperando, querendo saber mais. E naquela época, por incrível que pareça, né, não tinha internet, né, era muito mais difícil os acessos a informações. E aí eu lembro que eu comecei a ir às bancas de revista procurar material ou livraria sobre ufologia. Daí que eu conheci a revista UFO. Eu colecionava a revista UFO quando eu era moleque também. Então, eu tinha uma pilha assim, e quando eu casei, minha mulher jogou tudo fora. Então, faz parte, né? Faz parte. Mas quando alguém for jogar, manda pra gente. E hoje, o caso Varginha tem 25 anos já que aconteceu, né? Parece que passa tão rápido o tempo, né? Parece que outro dia. Marco, então, para quem não conhece a fundo o caso Varginha, explica o que exatamente aconteceu, o que se tem notícia, o que é falácia, desmistifica um pouquinho isso. Sim, o caso Varginha ele é uma história muito grande, assim, um quebra-cabeça muito grande, na verdade, né, da ufologia, e ele se baseia assim nos acontecimentos, primeiramente no avistamento daquelas 3 meninas, que foram a Liliane Silva, a Valquíria Silva e Cátia Xavier. Elas estavam voltando ali de um trabalho que elas foram fazer lá em Varginha, por volta das 15h30 do dia 20 de janeiro de 96, no momento que elas estavam passando próximo a um terreno baldio, que elas foram cortar o caminho, né, porque elas não queriam passar num caminho ali onde tinha algumas pessoas ali estranhas. E no momento que elas foram cortar o caminho pelo terreno baldio, a Liliane estava um pouquinho mais à frente e ela estava próximo ao muro desse terreno baldio, aí ela viu um ser agachado, né, ela fala que é uma metade, não sabe dizer, homem, bicho, e estava com o rosto virado pro muro, né? E neste momento ela fala, gente, olha ali. E aí as 2 meninas, elas estavam com sacolas, que elas tinham pegado coisas ali, né? Estavam com compras ali. E aí na hora que elas olham, que ela fala, gente, olha ali, essa criatura que estava agachada, ela vira o rosto delas, puderam ver a característica física, né, dessa criatura. E que elas descrevem como sendo metade homem, metade bicho. A princípio elas acharam que era até o demônio, né? Porque elas não tinham, nunca imaginavam que aquilo poderia ser um extraterrestre, que elas não tinham nem noção do que era isso. E nesse momento as 2 irmãs saem correndo, a Kátia fica assim paralisada olhando para essa criatura. Ela percebe nesses poucos segundos que essa criatura olha para ela, né, os olhos bem grandes,
vermelhos, 3 protuberâncias na caixa craniana, e ele era marrom, tinha várias veias, como se tivesse a veia... Saltado, tipo Hulk. Isso, exatamente. E com óleo, parecia com óleo, alguma coisa que tivesse passado ali. E daí, nesse momento que durou segundos, uma das irmãs volta, pega ela e elas saem correndo, sentido, né, ali o bairro Santana, que é onde elas moravam, as irmãs. E aí, no momento que elas chegam próximo à casa delas, a mãe da Liliane e Valquíria, porque a Liliane e a Valquíria na época elas tinham 14 anos e 16. A Kátia tinha 21, 22 anos na época e ela era responsável pelas meninas, né? Tanto que a dona Luísa estava já achando que estava demorando muito para que elas chegassem e segundo a dona Luísa, a mãe delas, disse que já tinha um pressentimento de mãe que alguma coisa tinha acontecido, né? E aí no momento que elas viram a esquina da casa delas, assim, a dona Luísa já está perguntando para alguns moradores ali, elas aparecem e chorando muito, a Valquíria passando mal, até ela falou que teve que levar para dentro, não conseguia falar direito o que era. Mamãe, a gente viu o demônio dela, mas que história é essa de demônio e tal? A Kátia, que era mais velha, era responsável, com muita calma, foi tentar explicar para a dona Luísa, né, explicou o que elas teriam avistado. E aí a dona Luísa falou assim, eu quero voltar lá agora, que eu quero ver o que essas meninas viram, não é possível, né? Quando a dona Luísa chega com a Kátia, que é a Kátia que voltou com ela lá, a Kátia com muito medo diz que só apontou assim para a dona Luísa, foi ali que aconteceu. E aí a dona Luísa vai até o local, aí ela fala que ela vê como se fosse parecido meio uma pegada, né, e o mato mesmo um pouco amassado, assim, como se alguma coisa tivesse passado ali. E ela fala que neste momento ela sente um cheiro, um odor muito forte de amoníaco, de enxofre, né? E ela, inclusive, ela relata na época que esse cheiro ficou assim nela, né, na cabeça dela, impregnado dela durante 2 semanas. Então, eu vi em algum lugar dizendo que, tipo assim, eu acho que foi a Kátia que ela teve uma percepção que a criatura, como se a criatura estivesse sofrendo, assim, de alguma forma ela teve essa percepção. Sim, perfeito, Juca. E ela teve, sim, nesse momento do relato dela, que ela fala que ela olhou nos olhos da criatura, ela disse que como se a criatura estivesse passando para ela uma expressão de que ela estava sofrendo, que estava precisando de ajuda, né? É isso que ela fala que ela sentiu no momento de olhar, né? Então esse, na verdade, foi assim o que estourou, que daí, isso aconteceu no dia 20 de janeiro. No dia 21 de janeiro, o Birajara Franco Rodrigues, que era o morador de Varginha, um grande ufólogo, já muito reconhecido, né, na ufologia brasileira e mundial, eu me lembro que daí ele estava em São Tomé das Letras e ele retornou... Que é perto, né? Bem perto. É perto, isso dá uns 40, 50 minutos, 1 hora ele vai de Varginha, né? E daí ele falou que ligaram para ele dizendo que 3 meninas tinham visto um monstrinho. E aí ele, como é uma pessoa assim, muito, né, séria... Ele, de início, não acreditou muito, né? Mas até daí ele voltou para Varginha já no domingo, né? Que isso aconteceu no sábado, no domingo ele voltou e foi conversar com as meninas. Daí ele percebeu que não era só as meninas que tinham que tinham se envolvido com a história. Aí depois começou a aparecer muitas das informações do qual eles levantaram, os investigadores principais. Daí logo depois veio um ufólogo de Belo Horizonte, que tinha a mãe que residia em Três Corações, que era o Vittorio Pacatini. E o Vittorio Pacatini foi de encontro com o Birajara, não conhecia, né? Falou, olha, eu sou ufólogo também, eu vim aqui para lhe ajudar nessa investigação. O Birajara e o Pacatini foram os dois que começaram essa pesquisa toda, né? Perfeito. O Birajara, né, inicialmente na cidade, e daí logo em seguida o Pacatini já veio, já ficou sabendo. E por o Pacatini ter a mãe que mora em Três Corações, ele estava recebendo informações, porque quem mora em Três Corações é uma cidade pequena do sul de Minas e que a maior fonte de renda, acredito, inclusive naquela época, era a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. Então, muitos dos moradores de Três Corações serviram na ESA, né, que é uma das maiores escolas preparatórias de sargentos do Brasil, né? E aí, neste momento, ele vai ao encontro do Birajara, só que o que acontece? Quando ele chega no Birajara, se eu não me engano, ele já chega com uma fita gravada em áudio de um bombeiro
que tinha participado de algo na manhã do dia 20 de janeiro, que já começou a meio que corroborar. Então, peraí. Então, esses bombeiros que eles fizeram uma captura de um ser, não é isso? Isso. Essa captura foi antes das meninas avistarem a criatura. Isso, perfeito. Então, no mínimo, tinham 2 criaturas. No mínimo, isso, Juca. E quantas eram no total? Você tem ideia? Então, a gente estima que até 5, falam de 5 a 7 criaturas. Isso Nossa. pela investigação dos ufólogos até da época, porque daí o que aconteceu? Entrou, né, o Birajara e o Pacatini, depois vieram, né, a convite deles mesmo, um grande, infelizmente já em memória, grande ufólogo brasileiro, até renomado internacionalmente, Claudir Covo, que tinha muita experiência, né, e o Marco Petit também. Daí eles juntaram os 4 ali, né, fizeram ali as investigações, só que na verdade teve daí um grupo grande de ufólogos da época que foram a Varginha para ajudar o grupo de apoio nas investigações, né, que é Jamil Villanova, Arthur Sérgio Neto, vários outros ufólogos, né, que foram para lá para fazer essa ajuda, assim, o Francisco Varanda, que já está em memória também. E aí eles conseguiram levantar muitas informações, porque estava quente assim ainda de informações, aquele boato, muitas pessoas na cidade tinham visto o comboio de militares. Naquela manhã do dia 20, que houve essa questão do bombeiro, depois se descobriu, através pela pesquisa deles, que algumas testemunhas que moravam próximo à mata, que é uma mata próxima ao terreno baldio, sim, inclusive, que é onde as meninas tiveram avistamento à tarde. Eles foram, muitas testemunhas dizem que foi o seguinte: por volta das 9, 10 da manhã, das 10 da manhã, eles viram um bicho nessa mata muito esquisito. E estava longe, só que eles não tinham assim, não conseguia ver direito o que era, né? Aí diz que até as crianças... Sabia que era uma coisa estranha, uma coisa diferente. Um animal estranho, exatamente, foi a expressão usada. Daí eles pegam, atacam pedra, né, de longe nessa criatura, algumas crianças ali, adolescentes que estavam na rua, e aí ligam para o corpo de bombeiros, acionando, dizendo que tem um animal estranho no bairro. E aí o corpo de bombeiros sai, vai lá, né? Na verdade, a gente teve informação recente que um deles, alguns já estavam lá cortando árvores próximo ao bairro, e aí que eles foram acionados, mas eles nunca imaginavam que aquilo poderia ser algo de outro planeta, né? Acharam uma coisa muito sabe que louca. Você tocou nesse assunto? Sim. Tem um cara que é muito conhecido, né, na ufologia, que é o Fred Mosch, né? Sim. Que ele é o apresentador do programa de Carona com Alves, que você foi consultor. Gustavo, esse cara mandou uma pergunta pro Marco. Pô, isso é moral. Isso é moral. Não, mas a moral não é nossa, não. A moral é de quem é. Imagina. Vamos lá, então chama ele. Posso chamar ele? Por favor. Fred, fala a sua pergunta aí. Fala, Marcão. Eu queria saber sobre o caso Varginha. Tu acredita que foram recuperados corpos de seres extraterrestres? E aí, o que tu acha? Um abraço, obrigado. Grande abraço pro grande irmão Fred Mosch. Brigadão, Fred, pela pergunta aí, pela honra. Então, Fred, eu acredito que sim, né? Inclusive nós tivemos lá em Varginha e assim, eu tenho praticamente certeza, devido aos depoimentos de pessoas que se envolveram na época, os depoimentos fiéis assim de militares, né? Tanto do Exército Brasileiro, que depois teve o depoimento deles, de alguns deles, e do Corpo de Bombeiros também, de Varginha. Então, no mínimo, foram capturadas ali 2 criaturas, no mínimo, que se sabe assim mesmo, através desses testemunhos oficiais, né? E essas criaturas, elas foram trazidas em comboio para a Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, e dali da Escola Preparatória de Cadetes foi para a Unicamp, né? Onde... foi para o Hospital das Clínicas da Unicamp, e ali a equipe do Badam Palhares, junto a outros médicos, cerca de 12 médicos, fizeram ali as análises, os exames. Então, né, mas o Fred, ele fala, na pergunta dele, ele fala assim, se foram recuperados corpos. Sim. Foram recuperados algum vivo? Foram. Eu acredito que os 2 primeiros, que na verdade foram capturados, estavam vivos ainda, né? A gente
tem informação, né, inclusive através dos pesquisadores da época, que naquele mesmo dia 20, na parte da tarde, acho que logo depois do avistamento das meninas, eu me lembro se era, acho que um pouco antes do avistamento das meninas, num perímetro um pouco mais abaixo, isolado, os moradores relataram que vários militares do exército, ali da ESA, eles estavam inclusive armados, né, com fuzil FOL, e eles entraram na mata, meio que correndo, e diz que escutaram um tiro, né? Então há rumores de que também houve uma outra captura dessa parte aí que talvez envolveria o exército, e que eles, no momento que esse soldado ou cabo, né, estava ali de frente, se assustou muito e acabou atirando, né? Então teria... Pô, mas eu também atirava. Você vai ver qual que vai ser a reação. Pô, não tá dá louco? tempo, né? Você vê uma criatura com os olhos vermelhos, desse exatamente. tamanho, protuberando, você dá medo, né? Dá medo. Porque Marcos, você tem medo do o desconhecido. que eu não entendi até agora, você era novo, né, nesse caso. Sim. Em que momento você começa a ser uma autoridade, né, que é assim, Se envolver, né? no se envolver, que assim, que é a tua primeira visita a Varginha, depois esse envolvimento, porque hoje você é consultado para History Channel e outros, viu, gente? Esse cara aqui, os caras vão fazer documentário sobre o ET de Varginha, não é só sobre o ET de Varginha, eles vão consultar ele para vários outros assuntos, né? Então, mas eu queria saber o seguinte, em que momento você se torna autoridade, você fala assim, não, eu comecei a visitar e aí as pessoas começaram a me respeitar como tal. Não, perfeito, obrigado aí pela honra, imagina. E foi o seguinte, como eu sempre gostei do caso, né, daquela coisa, você crescer, quando foi em 2004, houve um evento de ufologia em Varginha, pela revista UFO. E esse evento, nossa, na época, vários ufólogos que infelizmente hoje já faleceram, né, tanto Claudeiro Covo, vários outros ufólogos fizeram esse evento lá para a população. Então foi a primeira vez que eu tive em Varginha mesmo, assim, né, para o evento. Inclusive eu fui com o Paulo Aníbal, colega também de pesquisa da época, e daí ali foi um final de semana, um evento histórico, assim, por parte da ufologia, né, onde na época eles estavam trazendo até novas informações, né, o Marco Petit. E foi assim fantástico ter esse primeiro contato e ver a cidade. E aí eu tive a curiosidade de voltar numa outra oportunidade para conhecer os locais onde tinha acontecido os fatos. E aí eu voltei em 2005, 2006, acho que 2006 eu voltei e comecei regularmente para Varginha, tentar, igual, tipo assim, chegar na praça, perguntava para as pessoas, o que você acha do caso? Você conhece alguém? E tive que fazer um trabalho meio jornalístico. Jornalístico, assim. Sherlock Holmes. CSI, né? Foi lá atrás dos negócios e tal. Hoje você é amigo da Kátia, da Liliane e da Elas Valquíria. existem, eu fiquei com medo de perguntar, ainda bem que você Eu perguntou. conheci a Kátia. Sério? Sério? Ela veio aqui, ela teve um... O Marco Fiquei com fez medo de perguntar, eu falei, acho que ela bateu as botas. Não. Porque toda hora ele fala em memória, em memória. Eu falei, pô. O Marco fez um evento aqui e ela veio aqui em Sorocaba. Ah, não sabia. É. Ela tá veinha? Não, Você vai falar normal. que tem a tua idade. Eu falo, Inclusive, tá veinha. ela, tipo assim, elas tinham parado de falar sobre isso, né? Sim, elas tinham parado. A Liliane e a Valquíria já é muito difícil, assim, elas falarem, né, hoje no assunto. Só raramente. A Kátia, ela já é uma pessoa mais aberta. Que aconteceram muitas coisas nesse tempo, que daí Tentaram desacreditar elas também, não tentaram? Isso, muito. Na época, teve nossa, muito complô. Elas passaram por muita coisa ruim, na verdade. Porque elas nunca imaginaram que era extraterrestre. Daí, como o Birajara foi, aí deu aquele rumor, saiu no jornal lá de Varginha, e aí começou. Aí veio a imprensa nacional, né? Aí muda tudo. Aí mudou tudo, tanto que a Kátia teve problema, assim, coitada, na época, ela era casada, o marido largou ela, assim, tipo, por causa daquela pressão que tinha em cima delas. As meninas passaram por alguns traumas psicológicos, inclusive, sabendo dessa história, um grande renomado psiquiatra americano, o John Mack, ele veio para o Brasil, ele é formado em Harvard, né? Nossa, tem uma reputação muito grande. Ele veio para o Brasil e foi querer estar com as meninas. E aí ele conversou com as meninas, ele analisou, assim, de certa forma, né, o relato delas, e ele chegou na conclusão que se essas meninas estivessem mentindo,
ele rasgaria o diploma dele de profissional. Quer dizer, os sinais de verdade, que nem hipnose, que você... esses caras, eles são uma espécie de radar humano. Então eles sabem se a pessoa está mentindo, para onde ela olha, como é que ela fala, se ela fica ofegante, se o coração... Não é isso? Então esses caras é um radar humano, então eles conseguem identificar. Então, isso que eu ia te falar. Você já deve ter passado por N situações, né? De gente que não acredita. Sim. Né? Vamos tem uma parte aí, mas vamos falar parte 30, grande. Não, vamos falar 30% de quem está assistindo, porque quem não gosta de ufologia não está assistindo Nem aqui. assiste, vai olhar as outras entrevistas, mas quem gosta de ufologia está assistindo. Então vamos falar aqui das pessoas que estão assistindo. Vamos falar que 30% não acredita, 70% acredita e 30% não acredita. Perfeito. Você, obviamente, já foi ofendido. Fala, esse cara é maluco. Sim, Esses direto. Cara, desculpa, tem gente que fala, eu vou te falar o que falam na rua, não é do Marco, é de qualquer um. O ufologia fala, eles vão tudo para esses avistamentos fumar maconha. Fala ou não fala? Vão tudo para ficar doidão lá, e aí começa a ver coisa mesmo. Verdade. Mas, então, assim, Marco, pelo respeito que eu tenho, pelo que eu sei da tua história, eu já fui, inclusive, num congresso de vocês. A gente achei abriu o congresso. Show, então, como que você leva essas pancadas, assim, né? E como é que você reage a isso? Eu até entendo as pessoas que criticam e que não tem, né, não acreditam. É porque assim, como a gente está envolvido, né, desde muitos anos, sim, e a gente já teve de frente com muitas pessoas que se envolveram com o caso, então eu tenho na minha concepção e no meu trabalho que eu tô ali no que eu quero, né? Sim. Então eu procuro não dar muita atenção para as críticas em geral de ofensas, que acontece muito, né, obviamente. É que as pessoas não entendem, elas não imaginam o conteúdo verdadeiro e real que o negócio... Eles não se aprofundam, né? É uma visão rasa do negócio. É. Você falou que você foi no Maurício Meirelles, é isso? Isso, eu tive lá. O Maurício Meirelles esteve aqui, comediante, muito bom. E você falou assim, cara, muito legal, muita gente elogiando o meu trabalho, mas tem a hora que os caras desciam a lenha. Nossa, muita gente descendo a lenha, né? Porque aí você vê que é o pessoal que não tem muita noção de ufologia, então eles acham que tudo é como se fosse Hollywood mesmo, os MIBs lá, não que não seja real assim, a parte dos MIBs, mas a característica do ETzinho cabeçudo, com anteninha. Então o pessoal leva muito na chacota porque não tem um entendimento muito grande, né, no assunto. E então é praticamente isso. Daí depois depois de 2006, assim, voltando a Varginha, aí eu acabei conhecendo um documentarista que veio para fazer uma palestra na época, um evento internacional de Peruíbe, porque daí também teve toda uma história que a gente fez um trabalho antes porque Peruíbe também tem muita incidência ufológica. E aí a gente, até na época a equipe lá, eu ajudei também, a gente criou um roteiro turístico ufológico, foi a primeira cidade do Brasil a ter um roteiro turístico ufológico mesmo, oficial pela prefeitura, e que eles tinham um evento anual na cidade. E um desses eventos que foi organizado pela revista UFO veio o James Fox, que é um grande documentarista desses casos ufológicos assim, do mundo, né? Inclusive ele lançou, o ano passado, o The Phenomenon, que é um dos maiores documentários assim, da atualidade. Tá muito bem falado, porque ele foi uma pessoa muito pé no chão. Ele entrevista várias autoridades, senadores dos Estados Unidos, ex-astronauta, tem também o Gordon Cooper, ele conseguiu entrevistar, e muitos outros nomes, né? Então, que falam seriamente sobre o fenômeno UFO. São pessoas renomadas, né? Que têm nome a zelar. Tem muito nome a zelar. E estão falando sobre ufologia. Estão falando, inclusive autoridades, por exemplo, do governo, né? Estão falando ali, hoje, devido a essa... a questão do Pentágono ter soltado. Então, quando ele veio para o Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer ele, e aí a gente pegou uma amizade muito grande assim no evento. Ele acabou ficando uma semana aqui a mais no Brasil. Aí eu lembro que eu levei ele lá para Paraty, para passar uma semana que ele tinha a mais. E nesse meio tempo, né, eu fui conversando, contando sobre Varginha. E ele já tinha uma pessoa lá que trabalha com audiovisual do cinema, dos Estados Unidos, que tinha comentado com ele sobre o caso Varginha, mas ele não acreditava muito, assim, sabe? Aí até eu explicando tal, e ele se interessou muito. E ele falou assim para mim em 2011, daqui um ano eu pretendo voltar para o Brasil com uma equipe para a gente filmar lá em Varginha. Você acha que seria capaz de conseguir conversar lá com as testemunhas, com as meninas? Você encontraria elas e faria para propor a elas isso e tal? Falou, James, eu não sei porque faz muito tempo que elas não falam, né? Aí eu fui para Varginha,
fazer aquele garimpo, né? E torcer para elas darem o depoimento, É, para tudo dar convencer, certo, né? Pra tudo dar convencer. certo. Muita missão, hein? Muita É. missão. Aí a gente conseguiu unir, aí que eu te adentrei mesmo assim, no caso, assim, de certa forma, né, 2012 ali. Aí veio o National Geographic, que gravou um episódio para uma Olha série. Olha o naipe. Imagina. Humildão, olha o naipe. Olha meu Deus, cara. Você quer saber o naipe? Olha as fotos que ele tem. Eric Von Däniken. Quem mais? Vai falando aí, Marcão. O pessoal, a Laura Eisenhower, né, a bisneta do A presidente. bisneta do Eisenhower. O George Que ela, Tsoukalos. ela afirma que o bisavô dela fez um contrato com os alienígenas. Sério? É. Eu queria saber o cartório que firmou. E na década de 50 ainda lá. A vida. Nossa. E então, por exemplo, aí eles vieram, gravaram, só que não foi da maneira que o James ele era um dos apresentadores, mas tinham mais dois. Um era um cientista, inclusive, que trabalhava na Área 51, nem pouca gente sabia, um grande cientista, nossa, esqueci o nome dele agora, fugiu o nome, Yar Raider, que era o Ben e a Raider, que eles eram tipo assim, 3 CSIs, que era o formato da série, né, chama Chasing UFOs. Então eles gravaram vários episódios nos Estados Unidos, gravaram no México e gravaram esse aqui em Varginha. Só que assim, o que acontece aquele questão do audiovisual não era da maneira que o James gostaria, ele achou que não explorou totalmente ali o caso, então ele resolveu em 2013 voltar para o Brasil, daí com a equipe dele, para a gente ir novamente gravar, e aí para um projeto mais sério. Aí ele gravou, né, a gente gravou tudo. Mas já era pro The Phenomenon? Então era para ser pro The Phenomenon, era os primeiros projetos, era o caso Varginha, o caso da Zimbábue, que é um caso que aconteceu na África, um caso incrível também que aconteceu em 1994, o caso Zamora, que foi de um policial lá no Novo México, na década de 60, que perseguiu estava perseguindo um carro, aí ele viu um OVNI estacionado, uma nave mesmo, pousada, com os 2 seres para fora, assim, como se estivesse pegando alguma coisa no chão. E aí teve o caso dele muito sério também, que tem documentos da própria Força Aérea Americana sobre esse caso. E o caso do Kennedy Arnold, que é aquele caso famoso do piloto na década de 40 que viu, né, vários objetos em formato de bumerangue. Então eram os 4. Só que daí foi passando os anos e aí aconteceu muitas coisas lá com o James e tal. Aí ele acabou indo gravar daí de novo na África, ele foi gravar na Austrália, na China. Só que daí era tanta coisa, aí explodiu a coisa do Pentágono. Aí ele acabou não colocando Varginha no The Phenomenon. O que tem no finalzinho dele, tem um trechinho da entrevista do brigadeiro José Carlos Pereira, que é um dos maiores patentes, assim, inclusive ele era responsável pela segurança do espaço aéreo brasileiro, né? E aí ele fala sobre o fenômeno UFO porque o brigadeiro, ele criou um relatório na década de 80 chamado Tráfego Hotel. Esse formulário era para que todos os pilotos que estavam voando, assim, se eles observavam alguma coisa estranha ou tinha detectação do OVNIs no radar, eles faziam às vezes o contato visual ali, eles reportavam nesses relatórios e aí esses relatórios eram encaminhados para a defesa aérea ali, né? E aí ficava guardado no Condabra. Aí houve uma campanha de liberdade de informação, foi feita pela CBU, revista UFO, em 2004. Nessa época mesmo, eu lembro lá de Varginha do evento, o pessoal estava recolhendo assinatura, né? Eles conseguiram mais de 80 mil assinaturas e eles conseguiram a liberação de vários documentos oficiais da aeronáutica. O governo brasileiro sempre foi muito camarada com os ufólogos, né? Se você for ver, de certa forma, assim, tem até um Fantástico, um programa que eles recebem os ufólogos lá, né, lá em Brasília, né, e mostram e falam, eles têm uma reunião, né? Então o caso Varginha, na verdade, daí aconteceu isso, só que daí que aconteceu de fenômeno não entrou também. Agora, mas será que vai ter um Fenômeno 2? Vai ter um negócio aí. Mas essas novidades, nós vamos continuar falando com o Marco aqui, mas depois do intervalo precisamos faturar, né, Chuca? Chama o intervalo aí, vai. Vai lá.
São 30 anos de história. A Alcalde possui alto padrão de qualidade e preço justo. Sedes em Sorocaba e em São Paulo. A modelagem foi desenvolvida pensando na mulher brasileira. Os nossos revendedores Brasil afora estão há muito tempo com a Alcalde. Sabe por quê? Os nossos clientes estão 100% satisfeitos. Seja você também um revendedor Alcalde. Entre em contato conosco. Nasci cantando. Essa é a trilha da minha vida. E essa também é minha profissão. E eu só confio em uma loja quando o assunto é música. Clique Musical, a minha e a sua loja de instrumentos musicais. Um bom supermercado tem que ter preço bom, ambiente agradável, produtos de primeira, frutas, legumes e verduras sempre bem fresquinhos, uma boa padaria, estacionamento fácil e, é claro, um ótimo atendimento. Ah, é preciso manter tudo muito bem higienizado. Bem, é por isso que o meu preferido é o Supermercado Paulistano, aqui em Salto de Pirapora. Supermercado Paulistano, mais economia no seu dia a dia. Chegar no Tradição Urbana é sempre assim. O chefe Zezinho nos recebe para uma noite inesquecível. Entradas, um bom vinho, pratos com assinatura de um verdadeiro artista. Tudo perfeito, não falta nada. Aliás, só falta uma boa companhia, mas isso fica por sua conta. Tradição Urbana, Rua Ana Monteiro de Carvalho, 75, Sorocaba. Venha e se surpreenda. Gente, estamos de volta. Olha, hoje com um ufólogo sensacional, meu amigo Marco Aurélio Leal. Cara que sabe muito, sabe? Não é só assim um conhecimento que ele tem sobre o caso Varginha, mas ufologia em geral. Cara que pesquisador de campo, né? Eu já fui convidado por ele. Eles passam a noite assim em lugares assim muito loucos, né? Florestas, montanhas, para tipo assim, para ver se vê um OVNI, né? E você faz isso com um grupo, que é o seu grupo GEPUS, né? Isso, Chuca. Inclusive, vocês estão convidados aí para a próxima aqui. Vou levar o Gustavo para ir Vou lá. Só tem que passar esse frio, né? Porque tá pensando no meio da montanha com esse frio, não dá. Mas é a melhor época do ano para observar o céu, Espetacular. Sim, isso é verdade. É verdade. Nós estamos no inverno. Isso aqui você está assistindo no verão, nós estamos no inverno aqui para gravar. Chuca, tem um cara que mandou uma pergunta para ele também. Essa pergunta, pelo que eu sei, é difícil. Então, a pergunta é casca grossa. Então vamos lá. Jamil Villanova. O grande Jamil. Jamil também é pesquisador, também é ufólogo, né? Nossa, o Jamil é um grande ufólogo né? A gente fala da velha guarda, assim, renomado aí. Teve investigando o caso Varginha na época, ele fez parte do grupo que esteve lá em apoio com os ufólogos, então ele também tem muita propriedade para falar do caso Varginha, porque ele esteve lá e ele que fez as principais ilustrações dos desenhos baseado no relato das testemunhas, tanto civis quanto de militares. Então vamos lá. Jamil, fala aí sua pergunta. E aí, Marco, tudo bem? Puta, grande amigão, cara, grande pesquisador mesmo. Marco, tem uma pergunta aqui. É verdade essa história de que a troca de favores, de materiais, do caso Varginha, com o Brasil e os Estados Unidos, favoreceu realmente o Marcos Pontes, o primeiro astronauta brasileiro aí no espaço? Isso é verdade? Porque rola essa história, eu queria saber se realmente isso tem a ver de fato ou não, né? Se realmente o Marcos Pontes fez parte de uma tripulação, porque o Brasil levou algumas criaturas, talvez a nave, para os Estados Unidos. E aí, em troca de favor, eles cederam essa vaga aí. Isso é verdade? Comenta aí, cara. Valeu, cara. Tudo de bom. Grande Jamil, brigadão aí pela pergunta, meu irmão. Pô, você me colocou aí na saia justa falar disso
Então, esse são teorias que falam, né, que na verdade, se eu não me engano, foi o Claudério Covo, o pessoal que levantou muitas informações na época, inclusive aqui de Campinas, que na verdade o caso Varginha, ele se tem pouca informação aqui da parte de Campinas, né? Então eles estavam investigando junto a 2 outros ufólogos, os irmãos Mundini, né? Então eles estavam investigando aqui na época em Campinas. Então o que se fala? Se fala que houve uma troca entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, de que o governo brasileiro liberou essa entidade biológica, né, que seria para os Estados Unidos levar para lá para estudo, para eles terem, e em troca disso a gente teria um avanço na questão espacial. E então dizem que foi feito tipo um tratado com o governo brasileiro de que o Marcos Pontes seria levado, né, iria se preparar um astronauta para levar para o espaço, para a gente ter a primeira conquista espacial. E, na verdade, é baseado isso a muitos acontecimentos que houve em Brasília na época. Inclusive, o diretor da NASA, na época, veio para a Unicamp, muito estranhamente, assim, e na época, se eu não estou me enganado, ele veio para, selecionar alguns cientistas, pessoas ali, para levar para lá, justamente para iniciar um processo de parceria entre o governo brasileiro e americano para levar isso, né, para o Marcos Pontes, enfim, que foi o que ocorreu depois. Em linhas gerais, o Marcos Pontes só foi ao espaço por conta de uma barganha. Dizem, né? Aí é duro, dizem as teorias, né? A pessoa que pega a conversa fala, maluca. Muito louco isso aí. É muito louco. E assim, né, porque nem a gente estava conversando fora do ar, né, Juca? Eu gosto de falar as coisas que eu estava fora do ar. Estava falando fora do ar com o Juca, e o Juca falou assim, Gustavo, pensa comigo, por que Marcos Pontes? Tinha astronauta do mundo inteiro. Inclusive... E por que ele? Não estamos falando... Cara, inclusive, a gente foi na palestra dele, países... eu fui na palestra dele, esse cara é um monstro de conhecimento. Ele é um mecânico do ar, para quem não sabe. Ele é um mecânico do ar. Ele é um espetáculo. Ele aprendeu russo em 6 meses. Nossa. Isso é surreal. Só para você entender, o alfabeto cirílico, né, é completamente diferente do nosso. Ele aprendeu. Então, só para você entender, ele não aprendeu só o alfabeto, ele aprendeu termos técnicos em russo. Então, só para você entender que ele é muito inteligente. Mas isso não o credencia a nada, porque tem gente do mundo inteiro. Mas exatamente. Ele tipo assim, ia pela NASA, né? Quando houve a explosão da Challenger, né? Isso. E aí o projeto espacial americano parou. E aí levaram ele para a Rússia e ele foi para o espaço através do... Tanto que eu fiz uma pergunta para ele quando ele esteve aqui, que eu perguntei para ele o seguinte: Marcos, você se considera mais astronauta ou cosmonauta? Aí ele deu uma risada. Boa pergunta. Excelente. Ele gostou. Ele deu uma risada. Aí respondeu que ele treinou nas duas e tal. Mas, enfim. É claro que a gente fala muito sobre Varginha, porque você hoje é um dos caras que mais está aprofundado nessa história, está sempre lá, conhece as meninas, entendeu? Mas você dá palestra, né? Você conhece tantas pessoas envolvidas nesse mundo. Você nunca foi, assim, visitado por nenhum homem de preto, não? Então, é bom frisar também que, por exemplo, essas pesquisas dos últimos 7 anos, quem tem me ajudado demais nisso, nós somos tipo os 3 lá, que é o 3 mosqueteiros, a gente brinca, que é o João Marcelo, de São João del Rei, e o Jordano Mazuti, de Carazinho, do Rio Grande do Sul. Então a gente uniu forças, aí a gente vem investigando o caso Varginha. Aconteceram assim, graças a Deus, nunca alguma ameaça, né, que o pessoal muito pergunta. Nunca te enfiaram num camburão, te encheram de porrada? Não. O que aconteceu assim, que é curioso, pessoas que entraram em contato com a gente, que a gente teve, né, inclusive lá recebendo, que eram do Serviço Secreto de Inteligência do Exército, e que colaborou muito fácil, assim, depois diz que está na reserva, inclusive com um depoimento que a gente gravou, um depoimento até impressionante, se você assistiu o depoimento dele, dizendo que ele participou de certa parte da operação, ele era um S2 na época. Só que a gente tem um pouco, não sei explicar, assim, que você envolve algumas questões e a gente fica pensando, às vezes, se não há uma contra-informação também, para que desvie, né? Porque aconteceram algumas coisas envolvendo isso, que a gente ficou um pouquinho com o pé atrás, assim, sabe?
Mas assim, ameaça diretamente não. Mas as meninas e a mãe, né, das meninas, elas foram visitadas por umas pessoas que ofereceram dinheiro para elas. Isso, perfeito. Elas foram visitaram, né, numa noite. Lá, acho que já foi em maio. Mas não foi ameaça, foi só uma tentativa, um suborno, para que elas gravassem uma entrevista. Dizendo que era tudo mentira. Dizendo que era tudo mentira, e dizendo que, por exemplo, que eles poderiam mudar a vida delas. Perguntaram para elas qual que era o sonho delas, né? Enfim, aí tentaram fazer meio que... Tem muita gente que aceitaria, meu. Então... Não precisava nem ser muito, hein? E disse que ela fala que abriu uma mala, disse que estava cheio de... Ela fala nota verde, que ela não sabia. Então, o dólar, porque ela disse que, numa dos últimos depoimentos, ela fala que tinha um traduzia, que ela não sabe dizer. Então, um deles, eram 4. Um deles poderia ser, acho que acredita ser americano, né, que estava ali junto. Então, o caso Varginha, na verdade, eu contei assim, bem o início. Não, claro, né? Até porque... Porque daí depois tem tudo uma investigação por mas trás. Mas onde que a gente assiste algo que você fala assim, Gustavo, se você assistir aquilo, vai te ilustrar. Legal. Eu tenho um amigo nosso lá de São Paulo, que ele gosta do caso Varginha, inclusive ele fez editou um documentário que vai ser agora sexta-feira quando for ao ar, que já vai estar no YouTube. Chama Arquivo Confidencial, o nome do canal dele. Então o que ele fez? Ele pegou as melhores reportagens desses 25 anos do caso Varginha e mais algum material nosso e fez uma montagem cronológica. Ótimo. Então isso eu achei muito legal até para a nova geração que não nasceu em 1996, saber como que realmente foi, né? Isso, perfeito. Então vai estar lá no Gustavo, foi muito mais. O Marco está reduzindo ao extremo. Gente, teve antes do avistamento, teve um disco que caiu numa fazenda. Isso. O exército entrou na fazenda para capturar os destroços. Teve um PM que supostamente teria pegado uma criatura e morreu de infecção generalizada. 27 dias depois. Entendeu? Então o caso Varginha é muito mais complexo, é muito cheio de nuances, cheio de coisas assim, que como o Marco mesmo fala, precisa muita coisa para encaixar o quebra-cabeça todo, né, Marco? Muita coisa. É isso que a gente tem tentado, assim, tentar buscar mais fragmentos para tentar ir colocando nessa história. Mas, cara, tem um negócio que eu acho que é surreal. Eu já vi coisa, né? Já vi enterro de anão, já vi várias coisas, perdão. Já vi várias coisas, cabeça de bacalhau. Mas eu nunca vi BO contra alienígena. Teve isso? Você não teve, cara, teve. Sério isso? Teve. Em Sorocaba. Sorocaba, porra! Tinha que ser em Sorocaba. Porra, além de falar chovendinho, vocês inventaram essa. Fala. Então, foi um caso que aconteceu em 97, acho que final, inclusive foi investigado pelos irmãos Facuri, que tiveram aqui na época, que jogaram o quiz na época. Na época eles investigaram esse caso. E eles acharam que era uma piada no início, porque eles receberam um telefonema do fórum, dizendo que tinha um réu, e o réu né, que seria um extraterrestre, porque tinha um rapaz, que era o Célio Batista, ele estava, naquela época, ele disse que meio que quebrou o carro dele ali na Avenida Ipanema, e aí tinha um posto de gasolina, aí ele estacionou o carro, e ficou um pouco com medo, disse que ele ia dormir lá, com medo de ia esperar outro dia para ver se chamava o mecânico e medo de roubar o carro. Aí o frentista do posto falou para ele, não, pode ir, você mora onde? Ele falou, não, eu moro aqui, indo pro Jorge Wetter, que ele morava ali, né? Aí ele falou, não, então tá bom, pode ir que eu olho aqui o carro, pode ir tranquilo. E ele falou que foi a pé, tava indo embora a pé. Aí quando ele tava passando meio que por um matagal, na época lá por trás, né, na Zona Norte, aí ele fala que veio um ser, meio flutuando, apareceu assim, só que o ser ele tinha uma característica física de um rosto meio que parecia de caveira, muito esquisito assim, as partes, né? E diz que os dedos eram pontiagudos. Aí ele falou que o ser veio assim, acho que querer, não sei se veio tocar nele, o relato dele, diz que daí ele pegou e saiu na porrada. Ah, ele brigou? Caraca, velho! Aí ele rolou no chão. E aí teve um caso que aconteceu. O que impressiona no caso do Célio Batista, por mais que pareça bizarro, né? É que
O policial foi chamado daí, né, na época ligaram para a polícia, depois ele brigou lá, saiu na mão com o ET e teve um ferimento. Esse ferimento no dedo dele, num dos dedos dele, ficou perfurado, como se alguma coisa tivesse perfurado mesmo, ficou perfeito assim, um círculozinho no dedo dele, né? E aí ele conta, só que assim, a maneira que ele contava, você via que ele não estava alterado né, então, alcoolicamente. Isso que é incrível. Por isso que eu falo, gente, vocês têm que escutar, quando você for num congresso de ufologia, a verdade com que a pessoa fala aqui. E mente aberta, né? Não, cara, não, mas não precisa Mente nem, aberta. mas nem precisa nem ter, cara, porque eles falam, a gente que conhece o mínimo de ser humano, quando você vê eles falando em verdade. Eles não estão, não é uma alucinação, eles falam detalhes é só de quem sabe a verdade. Exatamente. De quem viu aquilo realmente. Isso impressiona, né? É, o que impressiona, e outra, o policial, quando veio atender a ocorrência, Mas só uma coisa, ele bateu ou ele apanhou do Ele apanhou. Ele apanhou. Ele deu uns pitocos lá, né? Ele apanhou, velho. O Jorge falou que no dia que ele chega na casa dele lá, diz que ele tava branco, passando mal, diz que a esposa dele comenta que ele até vomitou assim no tanque, sabe? Mas assim, disse que o policial veio, aí atendeu a ocorrência. Aí ele falando sério, aí teve a promotora, aí ele teve com a promotora. Abriu o BO. Daí depois esse caso foi lá aí ligaram pros irmãos Facuri para meio que como estudo, como ufólogos ali para falar, me explica isso, né? Meio que poderia ser. E você acredita que a promotoria acreditou nele? E eu queria terminar hoje, obrigado, Gustavo. Imagina, eu que agradeço, aprendi muito e agora estou aguardando 2025. É 2025, né, que vocês avisaram que vamos lá, vamos ver, né? Deus quiser. E eu queria terminar com uma frase do Carl Sagan, que é um astrólogo já falecido, que ele diz o seguinte: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício de espaço, né? Segundo o astrônomo Carl Sagan. É isso aí, gente. Obrigado, Marcão. Obrigado, gente. Obrigado, Gustavo. E até o próximo programa. Ó, deixa o seu like, né? Se inscreva primeiro no canal e ative o sininho lá para você não perder nada, beleza? Até, gente. Tchau, tchau.